Nos últimos anos da história de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, exigia tributo de cada estado da região, e Judá não era exceção. O fardo de tributo ao Império Babilônio era muito pesado. Havia passado já 130 anos desde que Senaqueribe assolou a cidade. A cidade foi reerguida. E quando os babilônios, comandados por Nabucodonosor, invadiram Judá, isto em 587 a.C., Laquis e Azeca foram as últimas cidades que caíram, antes que toda a Judá fosse tomada. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentro da cidade de Judá. Em 1932, por ocasião da primeira expedição arqueológica a este sítio, foram encontradas as chamadas Cartas de Laquis, que foram escritas ao comandante da guarnição aqui em Laquis, pouco antes dessa cidade cair nas mãos dos babilônios. As letras hebraicas foram escritas em peças de cerâmica, chamadas óstracos. Estamos atentos aos sinais de Laquis, segundo todas as indicações que meu Senhor deu, porque não podemos ver Azeca. Essa mensagem parece indicar que Azeca já tinha sido tomada, pois já não se viam mais sinais de lá. Também é interessante notar que todas as cartas legíveis têm expressões que mostram o uso comum do nome divino. Que Yahvé, ou Jeová, faça que meu Senhor ouça hoje mesmo notícias de paz. 18 cartas foram encontradas em 1935 e mais 3 em 1938, todas escritas numa escrita chamada paleo-hebraica. Essas cartas foram encontradas no último nível ocupacional. Mas o que vem a ser nível ocupacional? Isso se refere à última camada da escavação de uma tela. Quem não sabe do que eu estou falando, veja o vídeo onde explica um pouco sobre o que é tela e como se dá a escavação do mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo e assim vocês podem clicar e estudar um pouco mais sobre o que seja tela, saber o significado. Na época da escavação, essas cartas formaram o único documento conhecido em hebraico clássico que chegou até nós, fora da Bíblia hebraica. A linguagem dessas cartas é similar à usada pelo profeta contemporâneo Jeremias. Considere como duas delas apoiam a descrição bíblica desse período crítico. Em Jeremias 34:7, o profeta descreve o tempo em que as forças militares do rei da Babilônia lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que restaram. No caso, contra Laquis e contra Azeca, porque estas eram as cidades fortificadas que restavam dentre as cidades de Judá a serem conquistadas. A descrição atesta o valor militar da cidade de Laquis, como ponto fundamental para a defesa de Judá antes da invasão de Nabucodonosor. O autor de uma das cartas de Laquis parece descrever os mesmos eventos no óstraco, número 4. E então ele descreve: estamos atentos aos sinais de fogo de Laquis, porque não podemos ver Azeca. Um detalhe interessante é que neste texto é a mesma referência a sinais de fogo onde está escrito Jeremias 6:1, que também menciona o uso dessa mesma expressão. As cartas não apenas confirmam a identidade do local, como também indicam que os habitantes dessa região eram alfabetizados e o hebraico bíblico usado no livro de Jeremias foi usado comumente nos últimos dias do reino de Judá. As escavações realizadas no Parque Nacional de Laquis revelaram um portão santuário datado no século 8 a.C. Esse é o maior portão do primeiro templo já descoberto. Nós estamos aqui exatamente na entrada da cidade de Laquis. Laquis era uma grande cidade, uma das mais importantes depois de Jerusalém, como eu já disse a vocês no vídeo anterior. E no Antigo Oriente Médio, os portões da cidade não eram apenas entradas, nem usados apenas para uma proteção militar.
Os portões das cidades muradas israelitas tinham tipicamente 3 câmeras que davam 4 conjuntos de porta e defendiam os espaços entre elas. Portões de outras cidades bíblicas também mostram esta mesma construção tripla. É provável que essas câmaras servissem de escritórios para a administração da cidade. Entre os poucos documentos administrativos hebreus que os arqueólogos desenterraram do período do Antigo Testamento estão justamente as cartas de Lachish, a maioria das quais foram encontradas em uma sala no complexo desses portões. No espaço fora do portão, estandes de mercado teriam sido erguidos como são hoje. Portão era o mercado onde comerciantes e camponeses se encontravam com gente da cidade para vender e trocar mercadorias. Então, quando a Bíblia menciona sobre o portão de uma cidade, isso pode significar que neste portão havia um mercado, um tribunal de justiça, um fórum público onde negócios da comunidade eram discutidos e um centro administrativo poderia também existir, uma prefeitura. Aqui em Lachish, o portão, que tem 2,43 metros de largura e 4,87 metros de altura, possui 6 câmaras divididas em cada lado e servia como um santuário. Segundo a Bíblia, a destruição dos itens pagãos foi feita na porta da cidade, local em que idosos, juízes e governadores, reis e funcionários costumavam sentar em bancos. E estes bancos foram encontrados aqui em Lachish. A Bíblia conta que o rei Ezequias mandou destruir imagens pagãs. O versículo 4 detalha que o monarca removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou as serpentes de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e ela era chamada de Neustan. Durante as escavações foi encontrada uma escada que fazia parte de uma grande sala, onde havia um banco sobre o qual ofertas eram colocadas. Nesse local foram encontrados, intencionalmente quebrados, 2 altares com 4 chifres e dezenas de objetos de cerâmicas, incluindo lâmpadas e tigelas. Essa é uma evidência da reforma religiosa atribuída ao rei Ezequias, onde o culto religioso foi centralizado em Jerusalém e os altares pagãos levantados fora da capital foram totalmente destruídos. No lugar onde existia a versão paralela do Santo dos Santos, o rei ordenou a instalação de um banheiro, como forma de abolir a profanação que era feita naquele local. E o que evidenciou essa iniciativa foi uma pedra em forma de cadeira com um buraco no meio, uma versão rudimentar do que se conhece hoje como vaso sanitário. De acordo com os arqueólogos, esse banheiro teria função simbólica, já que, aparentemente, nunca foi usado. As descobertas dos relevos em Nínive, representando a conquista de Lachish, como também os óstracos, têm ajudado a trazer atenção para as escavações arqueológicas em sítios bíblicos. A Bíblia sempre foi a primeira fonte histórica e a arqueologia vem confirmar. A história dos profetas e das profecias se cumpriram em Lachish, até mesmo nos dias de hoje. Vejam bem, uma antiga cidade bíblica mencionada pelo profeta Jeremias, que anteveu a sua queda e destruição, permanece em ruínas até hoje. Mas ao lado, a gente pode ver uma comunidade moderna e vibrante, também mencionada em profecia, como um povo que retornaria e plantaria vinhas na terra de Israel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e até a próxima história. Shalom!